Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Comissão Especial da Câmara aprova PEC que autoriza igrejas a pagar menos impostos. Texto prevê a devolução de impostos pagos indiretamente na conta de luz ou em serviços de reforma. A informação chega agora com Carlos Alberto. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária de entidades religiosas e templos de qualquer culto. Com a aprovação pelo colegiado, o texto seguirá para a votação em plenário. Por se tratar de emenda à Constituição, a proposta será aprovada se obtiver os votos de, no mínimo, 308 deputados, em 2 turnos de votação. A proposta aprovada nesta terça-feira prevê inserir na Constituição que os governos federal, estadual e municipal não poderão criar impostos sobre a aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, geração e prestação de serviço, manutenção e funcionamento dessas entidades. Atualmente, já há proibição de cobrança de tributos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados a atividades essenciais de igrejas e templos. Isso contempla, por exemplo, a isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano aos edifícios em nome de uma entidade religiosa. O entendimento é de que a ampliação da imunidade prevista na PEC valerá inclusive para tributações indiretas, como, por exemplo, no imposto embutido na luz utilizada pela igreja ou no material de construção do templo. A medida também contemplará organizações assistenciais e beneficentes ligadas às entidades religiosas, como creches, asilos, orfanatos e comunidades terapêuticas. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom, Marcos, bom dia para você, Marcos, e também para os nossos ouvintes nesta quarta-feira, Marcos, de manhã aqui chuvosa, a noite toda de chuva, né? Mas vamos conversar aqui, Marcos, sobre essa questão que é importantíssima. A questão que conta com o aval, com o apoio do governo Lula, claro, para essa decisão de se aprovar essa PEC que estende aí agora mais benefícios fiscais para os templos religiosos, principalmente aí as igrejas evangélicas, mas templos religiosos de um modo geral. Porque é o seguinte, Marcos e ouvintes, a Constituição brasileira, ela já estabelecia, por exemplo, que as igrejas, elas já estavam isentas de pagar imposto de renda, de pagar IPTU, nem sequer IPVA para veículos de propriedade de igrejas se cobra imposto, tá? O que está se avançando aqui agora nesse projeto, que conta com o aval do governo federal, Marcos, é ampliar essa questão dos benefícios fiscais das chamadas tributações indiretas. Ou seja, por exemplo, vou citar aqui um exemplo. A igreja quer ampliar ou quer construir um templo. Ela vai lá, vai precisar comprar material de construção, então ela vai comprar cimento, por exemplo. Todo o cimento daquela obra, ela na realidade não vai ser cobrado qualquer imposto sobre ela. Não vai ter mais imposto não vai ter cobrança de ISS, de ICMS, de nada de tributos federais, nem estaduais, nem municipais, não tem imposto algum. É o que se chama de tributação indireta. Para isso, o governo vai abrir mão aí de cerca de R$1 bilhão por ano dessa isenção fiscal para as igrejas. Era uma forte pressão, uma pressão imensa que existia da chamada bancada evangélica sobre o governo federal, que já vem de algum tempo num embate, aliás, não tanto de algum tempo, do final do governo Bolsonaro para cá, por exemplo, não sei se os nossos ouvintes lembram, mas no final do governo Bolsonaro, ali no meio da campanha, ele conseguiu aprovar, Marcos, a isenção
isenção para um sistema que é chamado de prebenda, ou seja, prebenda é uma espécie de remuneração, de pagamento que as igrejas evangélicas pagam aos pastores. Então, o que foi acertado lá no governo Bolsonaro, nessa prebenda, é que o pagamento desses valores, eles estariam isentos da contribuição previdenciária. E isso causou um rebuliço, porque no início desse governo Lula, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, suspendeu essa questão. E aí, naturalmente, isso causou uma reação do segmento evangélico, principalmente. Então, isso ainda não está resolvido, essa questão da contribuição previdenciária, de retirar a obrigatoriedade da contribuição sobre a prebenda que é paga aos pastores, isso é uma questão ainda a se resolver. Mas com relação a essa questão das chamadas isenções, da ampliação das isenções fiscais para as igrejas, agora sobre os chamados tributos indiretos, aí sim, o que falta agora? Apenas ir a plenário e ser aprovado por 2/5, né, da Câmara dos Deputados, ou seja, do 308 votos, e claro, o governo vai aprovar, porque inclusive o governo tem um interesse político aí. O governo do presidente Lula quer se aproximar principalmente da chamada bancada evangélica e faz esse gesto num direcionamento aí de que quer essa aproximação, de que quer então esse entendimento com o público evangélico, com a bancada evangélica. Então é um gesto do governo federal. Tinha uma preocupação em relação a isso, que era o seguinte: como é que se acompanharia quando você daria isenção para todas essas compras, essas isenções para as igrejas, para os templos religiosos? Como é que o governo iria acompanhar, saber realmente que a isenção fiscal estava sendo aplicada de forma correta na compra de materiais? Aí o governo disse o seguinte, aí eu achei correto. Disse, olha, é o seguinte: em princípio, se gastou tanto em determinada situação, na realização de um templo, na compra de materiais para construção, por exemplo, as igrejas, elas vão pagar o equivalente a todos os impostos necessários. Só que depois, aí sim, mostra as notas fiscais, comprova que fez o gasto e aí o governo dá o retorno, ou seja, as igrejas recebem de volta aquele dinheiro que foi investido, pago em impostos. É assim que vai ser o controle sobre essa questão da isenção tributária que está sendo ampliada para as igrejas. E olha que o projeto, que é do Marcelo Crivella, que é o pastor da Igreja Universal, que está licenciado, foi prefeito do Rio de Janeiro, na realidade ele previa mais. Ele previa, por exemplo, que essa questão da isenção também fosse para os partidos políticos, para entidades assistenciais, queria mais. Marcos, na realidade é o seguinte: alguém paga essa conta. Eu não tenho nada contra aqui a questão das igrejas, entenda, eu não estou aqui advogando e nem fazendo nenhum manifesto contra as igrejas, mas eu acho o seguinte: todo mundo tem que dar sua cota de sacrifício. E a gente sabe que tem igrejas, Marcos, que têm uma arrecadação muito boa, muito forte, muito significativa. Eu também, se fosse por mim, eu não queria pagar imposto de renda, não. Eu sou muito sincero. Eu acho que eu devo estar na média de muitos ouvintes que também não gostariam de pagar imposto. Eu gostaria muito de ter uma isenção aí, alguma coisa, mas infelizmente não tenho. O meu desconto já vem na fonte, Marcos. Na hora que eu recebo já está lá retido. Então é isso. Essa questão da isenção tributária, Marcos, ela tem uma questão que ela implica, sim, em deixar de arrecadar. Na realidade, é uma renúncia fiscal. Eu sempre uso esse termo aqui, inclusive quando eu estou aqui nesses embates com o Luzenor. Quando o governo faz isso, alguém está deixando de arrecadar. E esse dinheiro deixa de entrar no cofre da União. É isso. Lá na ponta faz falta, né? Na ponta faz falta, não tenha dúvida. Porque a gente reclama tanto, fala tanto, Marcos, de que na realidade existe falta de recursos para várias áreas. E eu sei que existe. Não se pode imaginar, por exemplo, que o dinheiro vai ser suficiente, o orçamento da União é suficiente para cumprir, para cobrir todos os gastos e todas as demandas de um país imenso como esse nosso. Mas é claro, a cada vez que você estimula e faz esse tipo de renúncia fiscal, isso também tem seu preço. Mas a gente sabe como é que as coisas também funcionam. Nós temos acompanhado isso. É óbvio que aí os argumentos pró ou pelo menos favoráveis à questão da isenção, diz o seguinte: olha, já nós vamos ter aprovado aí, já foi aprovada a questão da nova reforma tributária, e a gente vai ter a regulamentação de vários
pontos dessa reforma que vão acontecer agora. Tem que acontecer até o final de junho aí, a gente vai estar, eu acredito, com essas regulamentações da reforma tributária concluídas. E eles dizem que muita coisa, por exemplo, vai ser diluída e esses gastos, ou pelo menos essa isenção, vamos dizer assim, que está sendo concedida para os templos religiosos, ele vai se diluir. Não vai ser um impacto tão significativo para a arrecadação. Porque, inclusive, por exemplo, o IPI, ele deixa de existir, que é um dos impostos que vai deixar de ser arrecadado por essas igrejas, por exemplo. Elas vão ficar isentas. Por quê? Porque nós vamos ter uma união de impostos federais, de tributos federais, estaduais e municipais. Esses impostos vão estar reunidos ali no IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Mas seja como for, as igrejas conseguiram aí ter essa vitória, conseguiram ter esse impacto, principalmente junto às suas finanças, e o próprio governo do presidente Lula deu esse aval. Então, é algo que vai passar com tranquilidade na Câmara dos Deputados, não tenha disso. Inclusive, existia já a ideia de que a matéria já fosse para aprovação ontem mesmo, porque ontem ela passou numa comissão especial da Câmara, essa questão da isenção para as igrejas, para os templos religiosos. Só que faltava ir para o plenário, não deu tempo para o plenário. Hoje, com certeza, irá, e logo em seguida o presidente Lula vai sancionar. Inclusive, a ideia era que ele pudesse fazer isso até mesmo antes dessa viagem, logicamente, que ele faria, que faz hoje, né? Que ele vai ali para o Caribe, para os encontros nos países do Caribe, mas, claro, isso vai passar tranquilamente na Câmara. E daqui a pouco, no Bate-Papo Político, o jornalista Beto Almeida. Marcos, vamos conversar ainda sobre muitos assuntos. Nós vamos ter, por exemplo, o check-up que o governador Eumano de Freitas está fazendo em São Paulo após a sua internação por pneumonia. Nós vamos conversar também, Marcos, sobre a questão do Ministério do Trabalho, que quer acabar de vez com o saque aniversário do FGTS. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.